Olá turma, de novo aqui, professor Marcelo. A gente parou no último vídeo em pirâmide, vamos entrar em cilindro. Então o cilindro, já tem uma figura aí, né, posicionada aí com o cilindro, aí, dois cilindros na verdade. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Aqui ó, um cilindro, eu tenho um plano gama e um plano delta. Tá? Esses planos são paralelos. Aqui eu tenho uma reta S que passa pelos dois planos, né? E eu vou em cada plano colocar dois círculos congruentes, certo? O', e O, e vou ligar todos os pontos, ó, os infinitos pontos, ó, por esses segmentos entre os dois círculos, de forma que seja paralelo à reta S, tá? E esse objeto que eu vou formar então, esse sólido, eu chamo de cilindro. Aqui a gente já vê que ele está um pouco inclinado. Esse aqui vai ser um cilindro oblíquo. Se ele tivesse reto, né? Esse aqui reto, esse eixo aqui tivesse reto, seria um cilindro reto. Vamos apresentar então aqui, ó, os elementos do cilindro. Esse círculo é uma base, esse outro círculo aqui é uma base, né? Esta linha aqui a gente chama de geratriz. Depois vocês vão entender por quê. É claro que se eu tenho aqui um círculo, eu vou ter um raio sempre para trabalhar. Aqui eu tenho uma altura, que é a distância, né, dos dois círculos. Lembrando que eles estão aqui, cada um num plano, né? E aqui eu tenho o eixo, que passa no centro dos dois círculos. Tá bom? Vamos para a próxima tela. Aí a classificação que eu já comentei. Aqui no primeiro caso aqui eu vou ter um cilindro reto. E aqui no segundo caso eu vou ter um cilindro oblíquo. Quando eu tenho os planos, ó, né, delta aqui e gama, eles são paralelos. Então vai ser essa distância aqui desses dois planos, a altura. E aqui também, ó, os dois planos que contêm os círculos, ó, as bases, ó, também vai ser uma distância, essa perpendicular aqui. A diferença no primeiro caso é que essa distância aqui, essa altura, é o próprio eixo. Né? Então está aqui, ó, G igual a H, no caso a geratriz, tá? Mas o eixo também. E aqui a geratriz vai ser diferente de H, né? Dá para perceber, ó, ela está aqui, ó, e o H está aqui. Tá ok? Então temos o cilindro reto no primeiro caso e o cilindro oblíquo no segundo caso. Passando aí é só conceito, né? Daqui a pouco vai ter algumas atividades no vídeo. Classificação de cilindro. Vou ter ainda a ideia de classificação, duas observações. Nesse primeiro caso aqui, a altura igual a G. Tá? E nesse segundo caso aqui, a altura igual a 2R. Ok? Então vamos ler. Um cilindro circular reto também é denominado cilindro de revolução. Revolução. O que é revolução? É como se tivesse uma folha de papel, ó. Aqui, ó, esse retângulo aqui, ó, vendo? Colocasse uma vareta aqui no lugar do eixo e colado no folha de papel e girasse essa folha, ó, tá girando, ó, e ela vai formar esse cilindro. Então, por isso que é de revolução. Todo objeto que eu consigo formar por um giro, ele é chamado de revolução, tá bom? São os cilindros retos, né? Aqui eu vou ter o seguinte, eu tenho um raio aqui de uma base, e vou ter que a altura é igual a dois raios, quer dizer, então a altura é igual ao diâmetro, ó. Tá vendo? Então, se eu pensar assim, ó, aqui, ó, 2R, 2R, 2R e 2R, eu tenho um quadrado ali, né? Quando eu tenho esse quadrado, eu chamo isso de cilindro equilátero, ok? Ou que a altura é igual a 2 vezes o raio, ou que a altura é igual ao diâmetro, também. Tá ok? Se eu cair isso no enunciado, sabendo que o cilindro é equilátero, é que você já sabe que você tem aqui, então, nessa seção aqui, ó, um quadrado. Passando, parei em seção e apareceram duas seções aí. A seção meridiana, que é a seção que nós vimos aqui, ó,
esse quadrado aqui que eu falei, ó, é uma seção meridiana, tá? O que é a seção meridiana? É uma seção que eu faço contendo o eixo. Olha lá, o eixo está na seção, ó, tá vendo? Tanto no cilindro oblíquo quanto no cilindro reto. O eixo está na seção, ok? Tá, e aqui eu tenho a seção transversal. O que seria transversal? Eu faço uma seção, no caso aqui um plano alfa, paralelo a um plano das bases, tá? Lembrando aqui que eu tenho um plano que é paralelo a esse. Qualquer um dos planos, eu traço um plano paralelo. Essa seção gerada aqui é a seção transversal. Então aqui está, um plano paralelo ao plano da base, tá? Seria a seção transversal. Vamos para o próximo. Planificação. Aqui eu tenho um cilindro, né? Um círculo aqui, um círculo aqui. Quando eu planifico, está aqui, ó, o círculo de cima, o círculo de baixo. E aqui é como se eu estivesse passando uma tesoura, né? Tesoura aqui soltando os círculos e uma tesoura aqui de um lado, como se fosse uma lata de óleo antiga ou um cilindro mesmo, qualquer coisa que tenha perfume, alguma coisa. E ele vai ter um retângulo, ó. Aqui deu um retângulo, tá? No caso do cilindro reto, tá, gente? É o mais usual. A área da superfície. Com isso, com esse desenho aqui, eu consigo imaginar a área da superfície. É um círculo, πr ao quadrado, outro círculo, πr ao quadrado, mais um retângulo. E quem é esse retângulo? Ó, eu tenho uma altura h, que é a altura do cilindro, e tem um comprimento aqui, ó, a largura dele, que é o comprimento da circunferência. Ó. Na hora que eu cortei, ela encaixava aqui certinho. Ó. Tá vendo? Ó. Então, qual é o comprimento da circunferência? 2πr. Então fica fácil. A área da base, a área do círculo, πr ao quadrado. A área lateral, 2πr, né, vezes h, porque é um retângulo, a altura h e comprimento aqui ou largura 2πr. Tá? E a área total, eu vou somar 2 vezes a área da base mais a área lateral, que vai dar isso aqui, né, colocando em evidência o 2πr. Tá ok? Não havia necessidade de colocar em evidência, mas se quiser colocar, tá? Eu até falo para nunca gravar isso. É só tu lembrar que é um círculo, mais um quadrado, onde a altura é h e a largura, ou a base do quadrado, do retângulo, desculpa, 2πr. Tá bom? Fica mais fácil assim. Uma primeira atividade aí, né? Dado o retângulo de dimensões 3 centímetros e 5 centímetros, comparar a área lateral e a área total da superfície dos cilindros de revolução dele obtidos. Por que ele falou isso? Porque, na verdade, eu tenho dois retângulos, na verdade. Assim, eu tenho o mesmo retângulo, mas eu posso colocá-lo no plano de forma diferente. Vou mostrar aqui, vamos desenhar aqui melhor. Então, eu vou desenhar um retângulo, vou falar que esse aqui tem 3 aqui e 5 aqui. Tá? Vou copiar esse retângulo para ficar igualzinho. Vou jogar aqui para o lado e vou girar ele. Ele para cá. Então esse retângulo é o mesmo retângulo. O 5 agora ficou aqui na horizontal e o 3 aqui na vertical. Imagine que eu vou passar então agora um eixo para girar ele em torno do eixo. Ó. Olha só já como deu diferença. Olha como deu diferença. Eu vou simular esse giro aqui em vermelho. Ó. Pontilhar para cá, descer. E como se ele estivesse girando. Ó. Gerou esse cilindro, certo? E agora eu vou fazer a simulação do giro desse aqui. Ó, girou. Vocês estão vendo que vão dar dois tipos de cilindro. A gente vai comparar, ele pede para comparar a área lateral e a área total. Tá? Aqui eu sei que H, vou botar aqui em preto. H então desse aqui vai ser 5. E o raio aqui desse aqui vai ser 3. O raio aqui vai ser 5. E a altura desse aqui vai ser 3. Já deu diferença. Eu vou chamar esse aqui de
Vou botar aqui em azul C1 e esse aqui de C2, esses índices para a gente saber quem que a gente está trabalhando. Eu vou começar aqui. Então, área lateral 2, é um retângulo, lembra? 2πr vezes h. É só a gente voltar aqui, ó. 2πr, né? Tá aqui, ó, vezes h, ó. Isso tá aqui, ó. Voltar. Então, área lateral igual a 2 vezes π. Quem é o R do C1? Vou botar 1, né? 3. E quem é a altura? 5. 3 vezes 5, 15. Vezes 2, 30π centímetros quadrados. Eu quero a área total, mas antes da área total, eu preciso da área da base. A área da base do cilindro 1, AB1. Então vai ser πr ao quadrado. Quem é o raio? Está aqui, ó. 3. Então, eu tenho π vezes 3 ao quadrado, que dá 9π centímetros quadrados. E a área total vai ser área lateral 1, área total 1, né? Mais 2 vezes a área da base 1. Então, a área total 1. Área lateral 30π. Mais 2 vezes 9π. Dá 18. Com 30, área total 1, 48π centímetros quadrados. Vamos fazer aqui o cilindro, que foi o cilindro. Deixa eu botar aqui em vermelho, para botar em azul, né, como eu botei ali em cima. Aqui é cilindro 1. Aqui é cilindro 2. Então, começando com o cilindro 2, área lateral do cilindro 2. Área lateral, o retângulo, eu vou ter altura igual a 3, né? Então vai ser 2πrh, que vai ficar 2π, o raio é 5 e a altura é 3. Quando acontece isso, se a gente já começar a comparar, ó que era 3 e 5, que é 5 e 3, não mudou. Só inverteu a ordem ali dos fatores. E eu vou ter então 30π. 3 vezes 5, 15 vezes 2, 30π centímetros quadrados. Se quiser botar aqui do lado já em vermelho, já podemos comparar, né? Área lateral 1 é igual à área lateral 2. Porque só inverter os fatores. Vamos continuar? Vamos calcular agora a área da base 2. A área da base 2 é a mesma fórmula, πr ao quadrado, só que o raio muda agora, o raio é 5. Então vai ser π vezes 5 ao quadrado, que dá 25π centímetros quadrados. Já podemos calcular a área total. A área total 2 é igual à área lateral 2, né? Vou botar aqui. Mais 2 vezes, você não pode esquecer disso, a área da base 2. Área lateral 2, quem é? Está aqui em cima, 30π. Que era a mesma do outro. Mais 2 vezes a área da base, 25π. Então, a área total 2, 30 mais 50, 80π centímetros quadrados. Vimos então que em relação à área lateral não houve ganho de unidade de 2 dimensões, né? Então, mas quando eu fui calcular a área total, houve um ganho sim em relação ao cilindro 2, porque a área da base dele ficou bem maior que a área da base do primeiro. Então eu posso falar, vou botar aqui em vermelho, comparando, que a área total do 2 é maior que a área total do 1.
do cilindro 1. Tá bom? Era isso que ele queria que a gente fizesse. Vamos passar para o próximo. Calcular a razão entre a área da base e a área da seção meridiana de um cilindro equilátero. Então, quando ele falou que o cilindro equilátero, ele já botou no desenho, né? Eu não precisava, quando fala com o cilindro equilátero, eu já tenho isso aqui, que é H igual a 2R. Mas se ele não falasse, fala só cilindro equilátero, eu teria que saber, tá? Como estamos no início dos estudos, as questões estão bem mais fáceis. Então, calcular a razão entre a área da base e a área da seção meridiana. Vamos calcular a área da base? A área da base igual a πr ao quadrado. Então, vai ser isso aí mesmo. πr ao quadrado, porque não deu valor, deixar em πr ao quadrado. E agora eu vou calcular a área da seção. Está aqui a área de S. Lembrando, a área de seção ali, eu tenho um quadrado, 2R, né, vezes 2R. Então vai ser 2R, que é a altura, vezes 2R. 2 vezes 2, 4. R vezes R é o quadrado. 4R ao quadrado. Tá? E ele quer a razão. Lembrando, razão lá do ensino fundamental, sempre quem vem primeiro na fala fica no numerador. Quem vem depois na fala ou na escrita fica no denominador. Então, a razão entre a área da base, πr ao quadrado, dividido pela seção meridiana, 4R ao quadrado. Dá para simplificar R ao quadrado com R ao quadrado. E eu vou ter como resposta, então, π sobre 4. Tá bom? Essa é a razão. Bem simples em exercício. Era mais para a gente relembrar isso aí. Tá ok? Passando para a próxima tela. Vamos entrar em volume. O que é o volume de um cilindro? Lembrando lá do princípio de Cavalieri, eu vou ter como se tivesse aqui infinitos círculos, um sobreposto no outro. Então o que seria? Seria a base, usando o princípio de Cavalieri, vezes a altura. Tá? Quem é a base? πr ao quadrado. E a altura? Deu h. Então πr ao quadrado vezes h. Bem simples. Tá? Vamos aqui então para a primeira atividade. Calcular o volume máximo de areia que um recipiente de formato cilíndrico pode conter. As medidas do recipiente são 1,5 de altura e 1 metro de raio da base. Então, eu vou ter aqui que o volume é πr ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura do cilindro. Π. Ele disse que o raio é 1 e a altura é 1,5. Então, só colocar aqui vezes 1 ao quadrado, que vai dar o próprio 1, vezes 1,5. Então, o volume é igual a 1,5 π. O exercício pediu para calcular adotando π igual a 3,14. Vamos fazer isso. Então, colocando aqui no meu rascunho, 3,14 vezes 1,5. 5 vezes 4, 20. Vai 2. 5 vezes 1, 5. 1, 2, 7. 5 vezes 3, 15. Não me preocupo com a vírgula. Só o final. 1 vezes 4. Anda aqui uma casa aqui, né? 4. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 3, 3. Faço a soma normal. Ainda não me preocupo com a vírgula. Relembrando, né? 0. 7, 4, 11. Vai 1, 5, 1, 6. Com 1, 7. 1 e 3, 4. Agora sim. Quantas casas eu tenho? Né? Quantas casas decimais tem? 1, 2, 3. Beleza. Venho da direita para a esquerda. 1, 2, 3. 4,710. Então, reescrevendo o volume, vou botar aqui embaixo. Volume 4,71 metros cúbicos. Ok?
Bem simplesinho também o exercício. Vamos para o próximo. Considerar 3 cilindros circulares retos C de altura H e base de raio R. Vamos escrevendo aqui para não nos perder aqui. Então, cilindro C, eu vou ter altura H, né? E base de raio 2R. Então, C e base R. R altura igual a H. Raio igual a R. Depois, C'. Altura de C', H também. E base 2R. Raio da base igual a 2R. Dobrou em relação ao primeiro. Depois, C duas linhas. Altura 2H. A altura agora dobrou em relação ao primeiro e o segundo. E base R. O raio da base ficou igual ao primeiro. Comparar o volume tal. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer os volumes, né? Então, vou começar aqui, para ver se o espaço aí vai dar. Então, o volume de C. Então, vou botar aqui V1, tá? Os V2 e V3. V2 de C' e V3 de C duas linhas. V1 vai ser π R ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura. V1, R é o próprio R e H é o próprio H. Tá aí, não vou nem continuar, apagar ali. Pronto. Economizando espaço. V2, volume de C'. Então, vamos chamar ele de V2. V2 vai ser π. Já vou colocar direto porque os raios mudam. O raio é 2R agora, né? E a altura se mantém. Tá aqui, ó. A altura se mantém e o raio é 2R, ok? Então, V2, botando o 2 para frente. Faltou ali de elevar ao quadrado, né? R 2, não é isso? Então vai ser π vezes 4, né? 2 ao quadrado, 4, R ao quadrado, vezes H. Jogando 4 para frente, V2 igual a 4 π R vezes H. Olhando para os dois, V1 e V2, dá para ver que o volume 2 é 4 vezes maior que o volume 1. Tá? E vamos fazer o volume de C duas linhas, que eu vou chamar de V3. Olhando lá para os valores, eu tenho 2H e o R continua o mesmo. Então, eu vou ter π R ao quadrado, a base não mudou, porque o R se manteve, vezes H. Só que H agora é 2H. Então, V3, colocando 2 para frente, 2 πr ao quadrado vezes H. Tá. Fizemos os três, né? Um está aqui, outro está aqui e outro está aqui. Olhando já dá até para comparar, mas vamos pegar lá. Letra A. Comparar volume de C1, C', aliás, com C, que é o V1 com V2. Né? V1 com V2. V1 está aqui, πr ao quadrado vezes H, e V2 está aqui. É 4 vezes. Então, eu posso falar que V2 é igual a 4 vezes V1. Vamos para o B. Comparei. É 4 vezes. Quer dizer o seguinte, quiser... Ah, Marcelo, o que quer dizer isso? Que quando eu dobro o raio, quando eu dobro o raio, eu pego esse dobro e levo ao quadrado. Tá? Foi isso. E vamos para... Por que aconteceu isso? Nós vimos na fórmula lá, né? Aqui, ó. O raio é elevado ao quadrado. Vamos para B. A comparação de B.
C duas linhas com C, o primeiro com o terceiro. Então, ó, V1 igual a πr ao quadrado H, e aqui πr ao quadrado H duas vezes. Então, posso falar então que V3 é igual a 2 vezes V1. Como agora eu não tive quadrado, foi só a dimensão normal, então quando aqui, ó, vamos pegar lá, quando aqui, ó, H e aqui 2H, eu dobrei a altura. Então eu dobrei o volume, tá? Tá aqui, dobrei o volume, ok? C. Comparar o V2 com o V3. Eu vou ter aqui 4πr ao quadrado e 2πr ao quadrado. Então, V3, vou começar com V2 melhor, ele é o dobro. V2 é igual a 2 vezes V3, claro, pô. Se V2 é 4 vezes V1 e V3 é 2 vezes V1, logo V2 é 2 vezes V3. Tá ok? É só para a gente começar a observar isso, que quando eu tenho uma medida que vai ser elevada ao quadrado, né, eu tenho um aumento muito maior do que uma medida que simplesmente não tem o quadrado, foi só dobrada ou triplicada, né? Tá entendendo? Né? Porque se aqui fosse 3, ó, só para vocês terem ideia, se aqui fosse 3R, quando ele veio ao quadrado era 9, é o quadrado. Lembra que eu falei, ó? É o quadrado da dimensão anterior. E aqui não. Se aqui fosse 3H, era só o triplo, porque não tem o quadrado. Ok? Fechando aí o vídeo. Voltamos num próximo vídeo com cone.